Olá, meu nome é Camille Mourão e este é o podcast Bom Dia Espírita, uma produção da Casa Paula, Seara Espírita Irmão Ramek. Hoje vamos ler e refletir sobre o capítulo 45 do livro Coragem, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por irmãos diversos. Capítulo 45 – Pensamento Espírita. Qualquer de nós, quando não desculpe agravos recebidos, quando não se coloque no lugar do ofensor para sentir-lhe as tentações e justificar-lhe de algum modo as fraquezas, quando não pronuncie sequer uma frase de tolerância para com as faltas alheias, quando se disponha a louvar exclusivamente os amigos, sem ver as qualidades nobres dos adversários, quando retribui olho por olho, dente por dente, ou prejuízo por prejuízo, quando conserve rancor ou ressentimento contra a pessoa de alguém, quando não encontre motivos para o exercício da benevolência e da paz, quando nada faça para desfazer incompreensões e aversões, quando critique ou injurie. Qualquer de nós que adote semelhante comportamento está desconhecendo a própria natureza e tornando-se, com isso, mais profundamente suscetível à influência do mal, requisitando, em regime de urgência, o apoio da simpatia e o amparo da oração. Mensagem ditada pelo espírito Albino Teixeira. O texto nos fala sobre o pensamento espírita, mas a forma que o texto utiliza para nos ensinar o que é um pensamento espírita é nos dando exemplo do que não é um pensamento espírita. Então, o texto nos traz vários exemplos de situações na quais o pensamento espírita não é aplicado. E no final, ele nos traz uma forma de ajuda, uma forma de alcançar o pensamento espírita, que é o amparo da oração. Então, a nossa natureza humana, os nossos instintos, muitas vezes nos levam a pensamentos e nos colocam em situações que nos deixam suscetíveis à influência do mal. Porém, podemos utilizar o amparo da oração para nos conectar ao que é o pensamento espírita. Então, utilizando os exemplos do texto, quando nós criticamos, quando nós julgamos, quando nós fazemos o olho por olho, dente por dente, prejuízo por prejuízo, se você me fez o mal, você vai pagar com o mesmo mal. Quando a gente nada faz para desfazer incompreensões, situações, aversões, e é assim mesmo. Então, o texto nos traz que o pensamento espírita não é isso. E se nós não estamos alinhados ao pensamento espírita, nós precisamos pedir ajuda. É normal e pela nossa natureza humana, muitas vezes nós estamos sim suscetíveis à influência do mal e podemos nos encontrar nessas situações. Mas é a espiritualidade com o amparo da oração que vai nos ajudar. Então, como espíritas em processo de evolução, é importante entender que esses pensamentos, que essas ações, que esses comportamentos vão passar na nossa vida. Porém, podemos utilizar os recursos que temos acesso como espíritas para evoluir, para nos alinhar ao que seria de fato o pensamento espírita. Então, sejamos mais tolerantes,
podemos entender que muitas vezes aquelas pessoas que estão nos ofendendo, estão passando por alguma situação, que consigamos nos colocar no lugar do outro, que quando emitimos uma crítica, possamos pensar, refletir sobre aquilo e entender se aquela crítica cabe e fazer melhor da próxima vez. Talvez você não consiga reparar naquele momento, mas se você se conectar, entender qual é o pensamento espírita, pedir a ajuda da oração, você vai conseguir na próxima vez fazer diferente. E esse é o processo da evolução, a busca pela compreensão, a conexão ao pensamento espírita, para que possamos dessa forma evoluir.